em 2020, eu fiquei 20 minutos com a minha filha morta no meu colo. Uau, não sabia. Então, nós, no meio das nossas férias, a melhor férias da nossa família, faltando um mês para nascer a nossa bebê, Meu Deus. nós fomos a nossa frase do dia não foi o ver a óbito, mas veio o coração não bate mais. E aí, Meu Deus. tudo dali para frente foi um caos gigantesco. Nós estávamos nos Estados Unidos com toda a nossa família. Meu Deus. Assim, foi o pior dia da minha vida. E no meio do pior dia da nossa vida, de repente, nós vamos para a sala, para o centro cirúrgico. E aconteceu de tudo. Eu coloquei a mão, eu dei aquela vida de novo. O nome dela era Zoe, vida de Deus. E aí... Vida de Deus. Voltou para ele. E aí, eu lembro que foi uma loucura, assim, um turbilhão. Eu estou resumindo muito, porque eu já contei, acho que umas 3 vezes no Hub essa história. Mas eu lembro que naquele dia nós fomos para o centro cirúrgico e eu falava muito com a minha esposa, colocaram aquele tecido dela, praticamente fazer um parto, assim. E aí eu ficava orando com ela, conversando com ela, e não tinha mais o que fazer. Eu comecei a cantar, eu cantava. Eu cantei muito Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eu cantei muito eu cantava sobre uma vontade que é boa, perfeita e agradável, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu sei que é a tua vontade. E eu falava, minha alma entenda que a vontade dele é boa, meu espírito entenda que eu declarava isso. E de repente ela estava toda anestesiada, minha esposa, e daqui a pouco surgiram com uma nenê trocadinha e vieram na minha direção. Eu fiquei olhando e colocaram ela no meu colo e eu fiquei com ela no colo, assim. Estados Unidos, eles são bem humanizados, até por conta de processos, eu acho que eles já passaram, então. E eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer, cara. Minha esposa olhava assim, ela caiu num choro, assim, porque a gente estava muito ainda crendo ainda demais no milagre até o fim de tudo. E eles meio que deixaram a gente, foram todo mundo para um canto, assim, e só ficou eu e ela ali. E, cara, eu acho que eu tive a conversa mais séria com a minha esposa, assim, da vida, assim. Porque com a minha neném no colo, eu falei para ela assim, Miriam, quando eu me casei com você, eu tive um mergulho no coração de Jesus que eu não teria sem o matrimônio. Sobre amar alguém como Cristo amou a igreja. E eu estou muito longe disso ainda. Eu preciso aprender tanto com Jesus. Assim, quando eu me tornei pai, eu tive um mergulho no coração de Deus que eu não teria sem a paternidade. Sobre imaginar um dia a hipótese de eu dar a vida de um filho meu para salvar muitos outros. Eu falo, Deus, sinto muito, e todo mundo morreu, eu não consigo. Falei assim, Miriam, mas agora com a nossa filhinha no colo, saber que eu não vou ver ela andar, eu não vou ensinar ela a andar de bicicleta, eu não vou entrar no casamento dela, eu não vou ver os netinhos que ela me daria. Mas saber que esse tempo que a gente está aqui, a gente tem mais quanto tempo aqui, Miriam? 5 décadas? 6? Cabe numa mão. É uma poeira perto da eternidade que nos espera. É a hora que eu falei isso, veio algo naquela sala, assim, veio um vento de consolo sobre nós, assim. E nós olhando um para o outro, com a minha neném morta no meu braço, eu comecei a falar para ela, Miriam, a gente sabe o final da história. E sobre o que você passou com a sua mãe, que eu passei com a minha filha. Sim. O interessante é que nós somos tão consolados pelo Espírito Santo. Verdade. Que tipo assim, foi muito louco que praticamente no ano seguinte a gente passou o ano inteiro, toda segunda-feira, reunindo em casa. Nós passamos um ano estudando juntos escatologia. A gente juntou um grupo de amigos, eram vários casais. E todo o nosso olhar apocalíptico foi trocado. Todo o nosso medo, anseio, foi trocado por posturas de homens e mulheres maranata. A gente realmente conseguiu entender quando o Espírito e a noiva dizem vem. Aleluia. E dentro desse pacote todo desse vem, veio muito claro para a gente o entendimento que nos trouxe ainda mais, que começou o start desse entendimento no dia que eu estava com a minha filha morta no meu colo. Mas aqueles que morreram em Cristo
naquele grande dia, eles ressuscitarão com ele. E eu falei assim, Miriam, a gente vai ter a plenitude daquilo que essa carne, essa vida finita nos tirou. Mas o grande dia vai chegar. E aqueles que morreram... A gente esperança. É a grande verdade. Então, trocou pela vinda do nosso amado, pelo aquilo que nós vamos viver, pela plenitude que nós vamos ter com aqueles que partiram com o Senhor, que nós não conhecemos, e aqueles que nós conhecemos. E eu falei, nossa, é muito maior. Foi um consolo. Um ano depois, ficamos grávidos de novo. Um dia depois do chá revelação, perdemos a bebê também. E foi assim, ó, uma loucura. E a hora que a gente está ali, me bateu de um jeito diferente. A hora que eu falei assim, não, tô casca grossa com o luto. Já sei como lidar. Bateu doído. Eu fui pra lona, fiquei mal pra caraca. E daqui a pouco nós vamos fazer investigação genética, vamos ver o que foi. Daqui a pouco, no meio da investigação toda, chega praticamente um laudo assim para minha esposa, de que fala assim, olha, na verdade não tem como você ter filhos. Tem várias paradas assim. Ela falou assim, e isso aqui é que na verdade você não vai poder ser mãe praticamente desse jeito dela. Não, mas eu tenho um filho. E a médica, o quê? Quantos anos? 5 anos. Vivo? Falou, vivo? Saudável? 100%. Médica, peraí, não tem como. Isso aqui não é que você adquiriu depois, você sempre foi assim. Aí, na verdade, o milagre, a gente descobriu que na verdade era milagre. O Joshua sempre foi um milagre. Não era perda, era milagre. O nosso milagre. filhinho que está com a gente hoje sempre foi um milagre. Então, foi assim, ó... E no meio desse turbilhão todo, a gente fala, Deus... E eu falava assim, cara, eu cantei pro Brasil inteiro que a tempestade é você, a chuva forte é você, a brisa, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas é você. E aí chegou o dia que aquilo que a gente cantou veio bater na nossa porta. E aí chega a brisa e dizendo a gente que, na verdade... ser encontrado fiel naquilo que a gente cantou, né?